Eu queria conhecer, quem que é a irmã Maria Augusta, Aguta? Cadê? Ela está aqui hoje? Veio no primeiro culto, não veio no segundo? Queria levar ela para casa. Senhorinha bonita, você não pode levar? 65 anos de igreja. Quero dar parabéns a você, independente do tempo que você tem de igreja. A nossa igreja em Campinas, lá no Cambuí, completou 84 anos. Aí tem um irmão engraçadinho, chegou para mim no final do curso e falou assim: pastor, parabéns pelos seus 84 anos. Eu olhei para ele, mais velho que eu, quase falei assim: então parabéns pelos seus 120. Mas eu não, eu segurei. Mas parabéns a você aqui da igreja, independente de quantos anos você completa, que Deus te dê muitos anos nesta igreja servindo ao Senhor. Eu venho para cá e eu já disse ao Arlene o seguinte: é bom falar e pregar numa boa igreja. Igreja que está na rota, que está cumprindo a sua missão, uma igreja alegre, uma igreja viva, uma igreja realmente que é submissa ao Senhor. Então eu venho para cá muito mais do que para ensinar, eu venho para cá para inspirá-los, apenas para relembrar aquilo que vocês já sabem, mas como houve sempre, às vezes não põe em prática, então a gente tem que vir alguém de fora, de vez em quando, né, Arlênio? Para lembrar. E nós acabamos de cantar o seguinte: o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Uma música que fala de oração. E eu quero que você guarde essa expressão aí no seu coração. O melhor lugar do mundo é o lugar, é aos pés do Salvador, é o lugar de oração. Porque é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. Eu quero falar para você hoje sobre a prioridade da oração na vida da igreja. Mas vamos só relembrar, nós já vimos ontem à noite que quem ama a sua igreja celebra a Deus em adoração. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não precisa de adoração, Deus não fica melhor com adoração, mas Deus ama, deseja e Deus merece adoração. Então que você todo dia, vimos que adoração não é só no templo, que todo dia você seja um adorador, e que no final de semana você celebre a adoração com os irmãos em Cristo. Que alegria saber aqui que nós temos parte da igreja do Senhor, um grupo de pessoas que foram lavadas pelo sangue de Jesus. Não tem privilégio maior, que só tem, olha, não tem, o cristão, o melhor sempre está por vir, não é verdade? Daqui só dá para ir para melhor, que é para o céu. O cristão caminha nessa terra aguardando o céu. Então a gente louva a Deus, que privilégio, e nós somos adoradores. Eu disse no primeiro culto o seguinte: no mundo, o único grupo que falha em dar a Deus a adoração que Ele merece somos nós, seres humanos, porque a natureza toda, animada ou inanimada, dá ao Senhor a glória que Ele merece. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, a natureza glorifica o Senhor integralmente. Nós é que temos livre-arbítrio de escolher se queremos ou não adorar ao Senhor como Ele merece. Que nós sejamos adoradores. Vimos hoje de manhã, quem ama a sua igreja promove o reino de Deus no mundo, o desafio da evangelização, o desafio de se preocupar com os de fora. Na história dos 4 amigos que levaram um paralítico a Jesus, lá em Marcos 2, há 3 princípios para uma igreja ser focada, preocupada, e se importar com os de fora, evangelizar. O primeiro, nós já vimos aqui hoje de manhã, que é o princípio da convicção, como aqueles 4 amigos. Sabemos que Jesus é a solução para todo aquele que está com vazio no seu interior. O princípio da associação, toda a igreja, todos os ministérios, todos os crentes, todas as áreas da igreja, trabalhando juntos para receber bem o visitante, para poder alcançar a pessoa lá fora, associando-se para que as pessoas conheçam Jesus. E o último princípio é o princípio da determinação. Eles entraram pelo telhado para levar o paralítico a Jesus. Em outras palavras, nós estamos dispostos, comprometidos a remover todo obstáculo para que as pessoas conheçam a Jesus. Vamos agora ver que quem ama a sua igreja faz da oração uma prioridade. Como disse, nós ouvimos e cantamos agora: o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, é a vida de oração. Amém? Amém. Isso é verdade. Mas a pergunta é: por que nós gastamos tão pouco tempo com oração? Se é o melhor lugar do mundo, por que a gente passa por ele tão rapidinho? Hein? Por
Por que a gente não gasta tempo? Eu creio que vivemos um tempo, queridos, Deus tem me chamado como pastor, como cristão, chamado a minha igreja, chamado o povo dele, para ser um povo que gasta mais tempo com oração. O que Deus espera da igreja é a oração. E quando eu digo que faz da oração a prioridade, prioridade significa elevar a uma posição de importância, dar preferência. Uma igreja, quem ama a sua igreja, faz da oração na sua vida particular e como igreja algo absolutamente importante, prioridade número 1. Mas infelizmente nós somos uma geração que desaprendeu a orar. Caio Fábio, há 20 anos ou mais atrás, escreveu um livreto, Uma Geração que Desaprendeu a Orar. Sabe por quê? Era um pouco mais natural os nossos pais, quando não tinha tanta tecnologia, orar. Não é verdade? Vamos ser realistas. Vou explicar aqui. Quando eu quero oração na igreja, eu peço para a terceira idade. Eles não esquecem. É verdade, eles não esquecem. Eles foram criados na escola da oração, que tinham que orar. Hoje, nós resolvemos o nosso problema com tecnologia. E esquecemos da oração. Por exemplo, há alguns anos, quando os filhos faziam, por exemplo, uma viagem, iam para algum lugar, os pais, naquela época não tinha telefone em casa, ou se tinha, lembra aquela história? Um vizinho na rua que tinha telefone. Não é assim? Quando tinha. Tem gente que nem sabe mais o que é orelhão. O molecada não sabe o que é orelhão. Orelhão eles pensam que é um menino com orelha grande. Entendeu? Mas tinha orelhão. Mas telefone assim era coisa rara. Eu fui ter telefone na minha casa quando já era jovem. Então o fato, e era muito caro também. O fato é que quando alguém tinha um parente, um filho viajando, o que ele fazia? Dobrava o joelho e orava pelo filho. O Senhor protege. Hoje, quando você quer saber como está teu filho, você pega o telefone e liga um WhatsApp. Não é isso? Manda um WhatsApp, manda uma mensagem no Facebook, já sabe como que ele está. Liga no celular, entendeu? Por quê? Nós então fazemos isso. Antigamente um agricultor ou alguém que ia semear e queria uma boa colheita, ele orava a Deus, Senhor, aquele que é cristão, ó Senhor, abençoa a nossa plantação, abençoa a colheita. Hoje ele consulta o serviço de meteorologia. E sabe, para saber a melhor época, como é que está a coisa, se vai chover, se não vai. Outra questão, antigamente as pessoas ficavam doentes, e nem sempre tinham recurso, moravam na zona rural, tal, não era tão fácil assim, médico, só levava o médico no último caso. O fato é que quando a pessoa estava doente ou com alguém doente, dobrava o joelho e orava. Hoje você vai ao médico, hoje você toma um remédio. Quer ver um exemplo? Se você acordar amanhã cedo, não é meu desejo não, se você acordar amanhã cedo com dor de cabeça, você toma um remédio ou você ora? Sincero, você toma o remédio, você lembra de oração. Você só vai orar se você for no médico, vir um exame para a senhora, tem aqui um problema, nós temos que fazer um outro exame, você chega em casa orando, como diz o pastor Arlene, fica avivado da obra, pede oração, vai no culto de oração, e vai, pede, mas não. Aí eu digo, aquele exame pode não acontecer nada, você pode morrer de dor de cabeça. Porque, não é verdade, gente? Então por quê? Já viu outro caso? Quem aqui ora quando sai de casa e vem para a igreja, assim, pega o carro e vai dirigir? Ninguém ora. Agora pegar a estrada, ora. É mais fácil morrer aqui. Mas nós criamos essa questão. Agora, oração não é algo tão natural como era. A tecnologia está aí. Hoje, responde. Você tem uma dúvida em termos de saúde, vai lá, resolve. Na escola, antigamente você tinha que fazer um trabalho, você orava. Hoje você recorta e cola. Entrega para o professor. Ficou mais fácil. Mas a gente orava. Entendeu? Então hoje, a oração deixou de ser algo natural. Mas com quem que nós aprendemos que a oração tem que ser prioridade? Eu desafio você, minha palavra hoje de incentivo. Coloque a oração no centro da sua vida mais uma vez. Eu digo, antes que seja tarde. Antes que você ore só nas horas de aflição. Comece a fazer de oração no centro da sua vida. Como igreja, que nós oremos, coloquemos oração no centro da nossa igreja. Jesus era um homem de oração. E eu costumo dizer, cada vez que eu leio esse texto, Jesus despediu a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde estava ali só. Diz a Bíblia que a sua fama era tão grande que se propagava, que as pessoas queriam ouvi-lo, mas ele se retirou para orar no deserto. Ele interrompeu a agenda.
Ele subiu ao monte também para orar, passou a noite inteira em oração a Deus. Levou também Pedro, Tiago e João para orarem com ele lá no monte. Queridos, Jesus nos ensina a orar. Eu estou numa série lá na igreja, ensinando a igreja na oração do Pai Nosso às quintas-feiras. Jesus ensina a orar. E o que é interessante? Ninguém pode alegar que é mais ocupado do que Jesus. Eu não sei como é a tua agenda, mas por pior que seja, Jesus tinha só 3 anos para transmitir a mensagem, preparar um grupo, atender todas as demandas. Diz a Bíblia que ele às vezes tinha que sair, pegar o barco para o outro lado do lago, porque ele não tinha tempo, segundo ele, nem para comer. Queridos, Jesus não usava a correria como desculpa para não orar. Ele orava. Ele sabia que essa relação com o Pai, ele, Filho de Deus, ele, a relação com o Pai Todo-Poderoso, era essencial. Em nome do quê? Ou quem nós pensamos que nós somos, achando que pode viver a vida sem oração? Quem nós pensamos que nós somos, achando que nós podemos viver a vida nesse mundo assim, natural, sem apelar para o sobrenatural? Então Jesus nos ensina. Aliás, os discípulos certa vez falaram com Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. Jesus não ensinou a cantar, não ensinou a pregar, não ensinou a expulsar demônios, mas ele ensinou a orar. Interessante, queridos. Jesus ensinou a orar, porque ele sabe que é algo que não seria natural para a gente. Nós teríamos lutas contra isso, com isso, batalhas com isso. Jesus nos ensina a orar, primeiro, falando e vivendo. Jesus nunca usou o tempo como desculpa. Vamos ser sinceros aqui, queridos. O nosso problema não é tempo. O Facebook que o diga. O nosso problema não é tempo. O nosso problema é prioridade. Não é verdade, queridos? Nós encontramos tempo. Aquilo que a gente dá valor, a gente encontra tempo. Então o problema é que nós fomos sendo tomados pela tecnologia, pelo envolvimento, pela correria, e nós achamos que as soluções estão à nossa mão, e nós esquecemos que nós dependemos do Senhor, queridos. A igreja primitiva era uma igreja de oração. Em Atos 1:14, enquanto eles aguardam a vinda do Espírito, diz a Bíblia que eles estavam todos ali, homens e mulheres, e os seus irmãos ali todos, orando ao Senhor, a família de Jesus com a igreja do Senhor, orando, esperando a descida do Espírito Santo. Quando a igreja foi organizada, fala das marcas de uma igreja bíblica: perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é o ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa igreja orava. Então o tempo todo, quando tinham que escolher a liderança, eles oraram. A liderança, quando teve que escolher os diáconos, disse: nós vamos priorizar a oração. Nós, líderes da igreja, vamos orar e ensinar a palavra. Oravam para tomar decisões. Queridos, o que tem de gente, de crente, tomando decisão sem falar com Deus? Não ouse tomar decisão sem falar com Deus. Tem gente comprando carro sem falar com Deus, namorando sem falar com Deus. Eu, antes de namorar minha esposa, eu estava indo para o seminário. Aí tem que tomar cuidado dobrado. Ser pastor tem que escolher a pessoa certa. E aí eu já gostava dela, estava paquerando, cheguei para ela e falei assim: olha, eu estou gostando de você, mas eu queria orar primeiro por isso. Eu orei durante 6 meses, quase perdi a namorada, tudo bem, mas valeu. Mas apenas um exemplo, dizendo o seguinte: eu entendi que eu precisava orar. Era uma companheira para toda a vida. Tem gente fazendo negócio, comprando casa, vendendo casa, arrumando emprego, trocando emprego, sem falar com Deus, queridos. A igreja orava para tomar decisões. Nós precisamos orar para tomar qualquer decisão na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e também na igreja. A Bíblia diz também que quando eles enfrentavam perseguições, a igreja orava, dizendo: Senhor, olha para as suas ameaças e nos abençoa para que falemos com ousadia. Eles oravam pedindo a intervenção de Deus. A igreja primitiva, se você fizer a relação, eu fiz, entra numa concordância bíblica, coloca lá, oração, livro de Atos, mais de 20 versículos, a igreja orando. Era natural para a igreja, era parte da igreja. Quando a igreja precisava, ia realizar a obra do Senhor, eles oravam. Quando mandaram Paulo e Barnabé para a obra missionária, oraram ao Senhor. Eles oravam, queridos. Quem ama a sua igreja faz da oração uma prioridade. Agora, lembre-se
Sem oração, o trabalho da igreja é mero ativismo e não vai ter os mesmos resultados que nós teríamos com oração. Essa é a verdade. Quando nós oramos, nós saímos do altar e colocamos as coisas no trono do Senhor. Quando nós oramos, uma igreja, uma pessoa, um crente, nós entregamos a nossa fraqueza e dependemos da onipotência do Senhor. O Senhor de todos os recursos, um Deus que abençoa. A oração tem que ser prioridade na vida da igreja. Eu tenho tido o privilégio de ver Deus atuar assim de maneira grandiosa quando a igreja ora. Quando a igreja ora, Deus tem prazer em responder, porque Ele recebe a glória que Ele merece. Eu quero ler com você Atos 12, um texto, dentre tantos da igreja primitiva, que falam da igreja priorizando a oração, da oração na vida da igreja. Abra comigo em Atos capítulo 12, nós vamos ler alguns versos. Lemos o seguinte na palavra de Deus: naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E aqueles eram os dias dos pães sem fermento. Tendo-o detido, colocou-o na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados cada um para o guardarem, e pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, algemado com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente, veio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse: coloca as tuas roupas e calça as sandálias. E ele assim fez, e disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu, sem compreender que o que estava acontecendo por meio do anjo era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles, e saindo, desceram uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando Pedro bateu à porta do pátio, quando ele bateu no portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. Reconhecendo a voz de Pedro, não abriu o portão por causa da alegria, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão. E eles lhe disseram: está louca essa menina. Ela, porém, insistia, mas eles diziam: é o anjo dele. Pedro, porém, continuava a bater, e quando eles abriram, eles o viram e ficaram espantados. Mas acenando-lhes com a mão para que fizessem silêncio, ele lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão, e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos, e saindo, partiu para o outro lugar. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Esse é um texto magnífico, um texto que fala da igreja fazendo oração uma prioridade. O verso-chave é: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Queridos, nós temos aqui um resumo da história. Temos o Herodes, que havia prendido Tiago, o matado ao fio da espada, Tiago, irmão de João. E agora, ele vendo que isso agradava os judeus, ele queria continuar cada vez mais acirrar a perseguição aos cristãos. O cristianismo já estava crescendo, já tinha influência na sociedade, e aquilo não agradava o rei Herodes. Para saber, esse é o Herodes Agripa I, é o Herodes neto, ou seja, o Herodes, lá o avô, foi aquele Herodes do tempo de Jesus, que mandou matar as criancinhas, lembram? Os recém-nascidos, e tentou matar Jesus, mas
foi enganado pelos magos. Os magos receberam a visão de Deus, não volte, porque ele falou assim, olha, vão lá e o adorem, quando vocês descobrirem, me avisem que eu quero ir lá adorá-lo. Queria matar a Jesus. Os magos não anunciaram. O segundo Herodes, olha só, homem mau, sanguinário. O segundo Herodes foi aquele que mandou cortar a cabeça de João o Batista. Tá? É o Herodes filho. E o Herodes neto é esse aqui, Agripa I, que já tinha matado Tiago e agora ia mandar matar Pedro. Queridos, a família maravilhosa. A dinastia Herodes, quando se reunia para o almoço de domingo, ficavam discutindo, tirando no palitinho quem que seria o próximo que eles iam mandar matar. Parece algumas famílias de políticos, que vai o pai e o filho assim por diante, né, fazendo. Então tá lá. Eles faziam isso, Herodes. Só que esse Herodes estava um pouco mais descolado. Porque sabiam que o avô não tinha conseguido matar Jesus. Que o outro Herodes também, embora tenha matado João Batista, não conseguiu conter o evangelho. Jesus fez o seu ministério, realizou. Esse aqui mandou prender a Pedro. Tá? E lembre também que o Herodes também foi aquele que viu Jesus ressuscitar, né, queridos? O que matou João Batista, e depois não teve como explicar. Mandou guardar o túmulo e não adiantou. Agora esse fala assim, deixa eu tomar precaução. Presídio de segurança máxima, 16 soldados para cuidar de um homem só, logo de Pedro, que era inofensivo. Mandou cuidar de Pedro. Pedro colocou, ele dormia algemado a 2 soldados, tinha mais 2 no primeiro portão, mais 2 no outro portão, e assim vai, só para um homem só, Pedro. Eu costumo dizer que Pedro dormia o sono dos justos, quem ficava acordado eram os guardas. Pedro estava tranquilo. Pedro já tinha aquela visão, em Atos 4, ele já disse, Pedro e João, entendeu? Quando recebeu a ordem do Sinédrio, que se eles pregassem o evangelho seriam mortos. Eles falaram, nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Quer matar, mata, mas ficar quieto eu não posso. Então Pedro é um homem que está preparado para a vida e a morte por amor ao Senhor. Mas estavam os soldados, e aí, queridos, o que nós encontramos é que ao final de um período, ele queria matar a Pedro no final da Páscoa, porque não podia ser durante a Páscoa, preparando realmente na noite anterior a esse intento, a essa execução, o Senhor de maneira miraculosa livra Pedro da prisão. Agora, queridos, o que o povo de Deus podia fazer numa situação dessa? A essa altura provavelmente já imaginavam, Pedro vai ser executado. O que uma igreja pode fazer em estas situações comuns? O que ela tem que fazer é orar. A igreja tem que orar, deve orar. A oração não pode ser relegada, queridos, a só aquelas situações impossíveis. A oração tem que ser parte do dia a dia e pedir para o Senhor. Tem gente que às vezes me procura e fala assim, pastor, eu queria que pedir para o senhor orar, sabe por quê? Eu já fiz isso, fiz aquilo, tentei resolver, está muito enrolado aquilo, o negócio agora é orar. E eu penso, só agora? Minha pergunta é, será que não enrolou porque não orou? Orar sempre. Essa igreja orava sempre. E agora Pedro está preso? O que a gente faz? O que nós fazemos todos os dias, orar e colocar nas mãos do Senhor. Nessa história nós vemos a demonstração da prioridade que a igreja dava à oração. Nós queremos uma igreja que dê prioridade à oração? Quero lembrar você, dá para funcionar bem, crescer sem oração? Dá para a igreja funcionar, mas não com o crescimento que vem de Deus, porque o crescimento consistente que vem de Deus depende de oração, porque a igreja é uma organização espiritual e não humana. Nós podemos usar organização, administração, gestão, técnica, excelência, qualidade, boa administração financeira, campanhas, mas nós sabemos que o combustível da igreja é a oração. Uma igreja verdadeira, não me referindo a um grupo de pessoas, apenas mais uma organização. Uma igreja viva depende de oração. Nós precisamos orar. Vamos resgatar a oração para o centro da nossa vida pessoal e da vida da igreja também. E eu quero pensar com vocês sobre 3 marcas de uma igreja que faz da oração uma prioridade. Primeira marca, uma igreja que faz da oração uma prioridade, ela ora não de vez em quando, mas diariamente. Como eu falei a vocês, a igreja começou numa reunião de oração.
E desde o seu nascimento a gente ouve o tempo todo a igreja orando. Queridos, eu morei nos Estados Unidos e eu podia, além de dirigir uma igreja, eu tinha alguns horários livres e eu gostava de visitar outras igrejas. Por exemplo, quero aproveitar o máximo que eu puder para conhecer outras igrejas. Eu frequentei algumas igrejas em que eu fui a um culto de cerca de 1h, 1h15, e nesse culto não teve uma oração. Uma oração. Você pode imaginar um culto sem uma oração? Já fui em culto que o nome de Jesus não foi citado. Como que pode? Aliás, saber de culto não é culto. Gente, sem uma oração. Não tem oração de abertura, não tem oração no meio, não tem oração de encerramento, não tem intercessão. E a gente sabe que como é bonito, né, pastor Arlênio, interceder, citar os nomes, lembrar das pessoas, orar e saber que o Senhor é que faz a obra. Essa igreja orava ao tomar decisões, ao enviar missionários, quando tinha pressão de perseguição, quando tinha alguém enfermo, essa igreja orava. O texto diz que a igreja orava incessantemente. Queridos, orar não de vez em quando, mas diariamente. Um desafio a você. Vocês têm atividade aqui todos os dias. Vou desafiar você que é líder de qualquer área. Não faça nenhuma reunião sem gastar pelo menos 5 minutos em oração. Tira 5 minutos do ensaio do coro, da cantata. Tira 5 minutos daquela reunião de adolescentes. Gaste um tempo. Faça, não comece nada. Mas não é só aquela oração de abertura. Dá tempo de pedir os motivos de oração. Dá tempo de ouvir o coração de alguém. Não ouse fazer nada. Vai fazer um passeio com a moçada, um dia juntos. Orem. Gaste um tempo em oração. Oração tem que fazer parte da vida da igreja. A oração é a ação mais efetiva que uma igreja pode desenvolver. Deus tem me chamado como pastor, como cristão, para orar mais, para desafiar minha igreja a orar mais, porque a igreja se volta para a oração, porque ela apela para o poder que é de Deus e não nosso. Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Queridos, dá para funcionar como igreja sem oração, mas não será a igreja legítima de Deus, porque a igreja legítima de Deus cresce com oração, discipula com oração, cresce com oração, queridos. Qualquer decisão que vamos tomar, ore ao Senhor, peça a direção do Senhor. A oração tem que estar no centro da vida da igreja. Pregação é importante, doutrina é importante, louvor é importante, música é importante, comunhão é importante, mas nada disso pode roubar o tempo da oração. A oração tem que ser a marca da igreja. Oração no dia a dia, não só nas reuniões. Uma vida diária de oração. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. E que nós sejamos uma igreja aos pés do Salvador. Eu vou dizer a você, oração, a princípio, não é algo muito natural. Mas quando você, como um hábito, depois de você desenvolver o hábito da oração, você não vai conseguir ficar sem oração. Não vai conseguir ficar sem oração. Eu me recordo quando eu, alguns anos atrás, voltei a nadar. E aí, eu tinha que nadar bem cedinho antes de ir para o escritório. Então eu acordava 6 horas da manhã e eu 7 horas estava dentro da piscina. Aliás, eu caía dormindo na piscina. 7 horas da manhã. Pensa que eu queria ir, eu não tinha vontade de acordar. Quem tem vontade de manhã cedo, levantar e ir nadar? Ou como eu faço hoje, correr ou caminhar. Mas na verdade eu fazia. Mas às 7:15, quando eu acabava de nadar e saía, eu falava assim, tomei a decisão certa, ganhei o dia, eu estou animado, feliz. É assim a oração. Não é muito natural no começo, mas depois que você começar, dobrar o seu joelho e começar a orar, o tempo vai voar. E eu costumo dizer, você desafiar, comece com 5 minutos, 5 minutos, com um tempo está orando 10, 15, 20, você quer gastar tempo com oração, ore pela sua igreja, ore pela sua família, ore pelas suas decisões, ore para ser um homem e uma mulher abençoados por Deus. A Bíblia diz isso, que quando a gente busca o Senhor, Ele ouve. Ore, não de vez em quando, mas diariamente. Essa igreja orava de maneira perseverante e fervorosa. As traduções variam aqui no versículo 5 do capítulo 12, mas a palavra grega é a palavra ektinos, que significa as duas coisas. A igreja orava de forma incessante e com fervor. Lembram da música? Em fervente oração, vem do teu coração. Ou como nós cantamos hoje, né? Cantamos nos nossos cultos,
que paz perdemos sempre, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Essa igreja orava de maneira incessante, ininterrupta e com fervor. Nós oramos pouco, muito pouco. Nós desistimos muito fácil na oração. Sabe por quê? Sabe por que alguns dos nossos parentes não se convertem? Porque nós oramos muito pouco por eles. Você ora uma vez e depois esquece. Nós temos que orar como os nossos filhos fazem. Sabe como faz quando o filho quer um presente? Uma bicicleta. Que ele fala com você todo dia. Eu tenho um amigo lá na igreja, na verdade irmão na igreja, ele veio de Portugal agora, ele tem um filho. E ele, alguns meses atrás, prometeu por filho o presente que ele vai dar de Natal. Pior besteira que ele fez. Todo dia o filho em oração e para ele lembra do presente de Natal. Todo dia. Nós vamos fazer isso com a oração. Parentes não se convertem porque nós oramos, entregamos na mão do Senhor, mas entregamos mesmo, esquecemos. Deus quer saber se eu oro todo dia, se eu me lembro todo dia dessa pessoa. Orar pela igreja, o que nós queremos, e Deus vai respondendo, queridos. É oração insistente. A Bíblia tem várias parábolas. Uma delas fala assim: Jesus ensinou-lhes o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A parábola do publicano e do fariseu. E tantas outras. A ideia de que orar sempre, não desistir, não esmorecer, orar de maneira fervorosa. Isso é, ele foi liberto, Pedro, na noite anterior à sua suposta execução. Queridos, aos 46 do segundo tempo, ele foi liberto, porque a igreja orava. Eu tenho visto Deus responder a oração quando a igreja ora de forma incessante e fervorosa. Pastor Rodrigo está plantando uma igreja lá em Campinas e nos procurou em dezembro do ano passado se nós poderíamos ajudá-lo. Tem a parceria com uma igreja americana, ele precisava de uma parceria aqui também. E aí uma igreja mãe, um plantador de igreja, eu falei, nós entramos nessa, queremos plantar a igreja, o ajudamos, financeiramente, um pouquinho por mês, mas o fato foi que em dezembro, ele começou o trabalho num hotel, e logo encontrou um primeiro local, o grupo cresceu, tem um local, e ele me ligou um dia à tarde, até hoje me lembro, uma terça-feira à tarde, dizendo, pastor Elias, conseguimos um local joia para a igreja, sabe, tem um salão, tem sala, mas preciso reformar. E eu queria saber se a igreja pode ajudar financeiramente de alguma maneira. Ele precisava de 10 mil reais. E eu disse, sim, com certeza a gente pode ajudar. Não sei quanto, mas vamos te ajudar. E eu orei. Pouco tempo depois, me liga um irmão da igreja. E diz assim, pastor, eu e minha esposa queremos falar com você. Eu falei, quando você quer falar? Pode ser amanhã cedo? Pode. Eu falei, 7h30 eu estou aqui. Venham. Eles vieram e contaram a história. Eles em 2013, 2012 tiveram um ano não muito bom na empresa. Em 2013 eles começaram o ano dizendo assim, vamos fazer o seguinte, querida, todo mês a gente tira pelo menos uns 500 reais e vai guardando aqui de lado, guardando um pouquinho mais, porque o ano passado foi tão ruim, e esse ano se for ruim, a gente tem pelo menos um dinheiro aqui em casa, algum dinheiro guardado, a empresa vai tocando, e ele foi guardando. E aí era dezembro, em dezembro ele abriu a gaveta, viu que tinha 10 mil reais na gaveta, e estava incomodado, porque Deus cuidou dele. Deus deu tudo, a empresa foi muito bem, como está indo bem hoje também. Ele me procurou e disse, pastor, Deus colocou no meu coração da minha esposa de investirmos em missões. Que ministério você tem? E nós temos na nossa igreja mais de 20 missionários sustentados pela igreja, com vários parcerias, quase socorro, junto de missões, e alguns que a gente ajuda esporadicamente. E eu comecei a mostrar para ele, olha, esse aqui está no Chile, precisa de uma ajuda, esse aqui já me ligou, e fui contando, e o último, o pastor Rodrigo. Falei assim, ó, e tem o pastor Rodrigo. Eu queria que Deus falasse ao coração desse irmão. O pastor Rodrigo que está lá no Nova Campinas. Ele falou assim, é ele que nós queremos ajudar. É ele. Deus já falou no meu coração, eu e da minha esposa, que é ele. E aí eu liguei para o Rodrigo naquele dia. Rodrigo, pode gastar. Temos o dinheiro todo para você. Os 10 mil reais. Pode gastar. E ele usou. E já está mudando de local agora, me ligou, tem dinheiro, ele acostumou, gostou, né? Pastor, nós vamos de dinheiro para reformar o novo salão, tem dinheiro? Tem, um salão maravilhoso, pode imaginar uma igreja em um ano, está indo para o segundo salão, e vai ser organizado o ano que vem já, em março do ano que vem, uma igreja em 1 ano e meio organizada. Eu falei, tem, e moral da história, ganhamos mais 10 mil reais. Falei, pode usar, eu dei menos para ele dessa vez, porque ele vai gastar menos, mas a verdade é que, para acostumar também. Mas o fato é bom ver, que bom quando Deus responde, quando Deus coloca. Gente,
coisas assim. Nós mandamos gente para missões o tempo todo, para o Haiti, mandamos grupo para a África, e aí uma irmã da igreja convertida chegou para mim e falou assim: pastor, olha, eu queria ajudar essa viagem para o Haiti. Eu falei: já foram? Eu falei assim: então é o seguinte, pastor, a próxima viagem que tiver, você me fala que eu dou as passagens. E eu vou dizer o seguinte, irmãos, eu vou pedir 10 passagens para ela vai dar, porque ela tem condição. Mas o coração, Deus chama a gente assim. Tem gente que se inscreve para alguma viagem missionária, não tem os recursos, no final me diz assim: pastor, conseguimos integralmente, porque o Senhor tem prazer quando a igreja ora. Deus tem respondido, queridos. Tenho visto casos assim. Oramos esses dias, numa quarta-feira à tarde, pelo senhor Arnaldo. A esposa dele faz artesanato na igreja. Ela não frequenta a igreja e ela pediu oração. Nós temos pedido de oração por aqueles que ainda não são batistas, são cristãos. Vamos orar para que eles aprendam o poder da oração. Oramos pelas pessoas. E ela pediu oração porque o seu esposo passara por uma cirurgia e precisava do resultado de um exame urgente. E o exame sairia só em 1 semana ou 2 semanas depois. Ela pediu para nós orarmos para apressar. Oramos, irmãos, oramos por ela naquela tarde, pela dona Ana, pelo seu Arnaldo, para ter o exame rápido, que ele precisava começar o tratamento. Semana seguinte, vou ao restaurante, vou almoçar, eu a encontro sorridente. Ela fala assim: pastor, lembra que você orou pelo Arnaldo? Lógico que eu lembro. No mesmo dia, cheguei em casa, me ligaram do hospital, o exame está pronto. Aí eu falei com, alguém fala assim: a oração do pastor é forte. Não, não é nada de oração do pastor não. É que aí a irmã que é líder do ministério fala assim: sabe o que acontece, pastor? Deus fez com essa rapidez, porque ela precisava saber que era Deus que estava fazendo. Talvez fosse 3 dias depois, coincidência. Na hora, chegou em casa, telefone. O meu ministro de música perdeu o iPhone dele em São Paulo, chegou isso um sábado, foi num congresso de música, perdeu o iPhone, chegou na segunda-feira, minha reunião com ele, falou assim: queria que eu olha, eu perdi o iPhone lá, já bloqueei, já liguei para os taxistas do ponto lá, mas não achei. Falei: vamos orar, Paulo, vamos orar. Orei por ele: Senhor, ajude que ele ache. Daqui a pouco ele vai trabalhar, ele trabalha no banco, me ligou: sua oração é forte, hein? Achei o iPhone. Falei: não, mas é bom saber que Deus tem. Falei: já manda buscar já, entendeu? O fato é detalhes que Deus tem prazer. Como é bom saber que Deus responde. Mas ore de maneira fervorosa, ore de forma perseverante, ore insistentemente. O Senhor tem prazer na nossa insistência. Pedi, dar-se-vos-á, não é isso? Fala que eu tenho que pedir para o Senhor. Batei. Quando você bate, Ele abre, entendeu? É o tempo todo, insistência. O Senhor tem prazer em ouvir as orações constantemente. A Bíblia diz: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. O versículo anterior diz: então me invocareis, e ireis a mim, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Uma igreja tem que orar de maneira fervorosa e perseverante, para que Deus responda. Por fim, nós vamos aprender a orar de maneira que espere, clamando e esperando o agir de Deus. Repetidas vezes, na vida da igreja primitiva, na vida da igreja no século 21, nós temos visto milagres acontecerem como resposta à oração. Quando você orar, ore crendo piamente que Deus pode responder a sua oração, que não lhe falta poder. Se Ele vai dar o que você está pedindo, é outra história, mas que não lhe falta poder, que para Ele nada é impossível. O que é impossível para os homens é possível para Deus. E aí, ore. E esse texto de maneira bonita conta que a igreja orava incessantemente por Pedro enquanto ele estava preso. Diz a Bíblia que enquanto a igreja orava, de repente, versículo 7, veio um anjo do céu, ou do Senhor, uma luz resplandeceu na prisão, tocou o lado de Pedro, despertou e disse: levanta-te depressa, e as algemas caíram dos seus pulsos. Vejam que é o presídio de segurança máxima. Cai as algemas, o anjo fala: coloca as suas roupas, calça as sandálias. Ele assim fez: põe a tua capa e segue-me. Verso 9, ele saiu sem compreender o que estava acontecendo. Pedro estava dormindo ainda, ele não sabia o que estava acontecendo, pensou que era uma visão. Ele passou pela primeira sentinela, pela segunda sentinela, chegou ao portão de ferro que dava para a cidade, que se abriu automaticamente. É o primeiro portão automático sem controle, entendeu? Ele abriu o portão se abriu,
milagres de Deus. Deus faz as coisas para dizer assim, olha, foi por Deus. É que nem a pedra no túmulo de Jesus. Não dá para remover. Tem que ser por Deus. Então abriu e ele sai. E aí quando ele sai, onde ele vai? Lá na casa onde a igreja está orando por ele. Aí pensa aqui um pouquinho comigo, queridos. Eles estão orando, mais ou menos assim. Estão lá orando. Eu posso imaginar. O que eles estão pedindo a Deus? Senhor Jesus, o Senhor tem visto a perseguição contra a tua igreja. Já mataram Tiago. E nós não podemos ficar sem Pedro, Senhor. Pedro é o líder da igreja. Proteja-o, Senhor. Liberte-o miraculosamente. Nós cremos que o Senhor tem todo o poder. Que o Senhor pode, para o Senhor nada é impossível. Não foi assim que eles oraram? Você não imagina? Ele deve até ter falado assim, Senhor, tenho certeza, se o Senhor quiser, o Senhor pode libertar Pedro agora. Aí orando. Daqui a pouco, bate na porta. Uma criada vai, Rode, atender a porta. E ela está lá na reunião de oração e ela reconhece a voz de Pedro. Não abriu a porta. Ela nem abre, de tanta alegria não abre a porta. Ela corre e diz para esse pessoal que está em oração, olha, ela deve puxar a saia da mãe, fala, mamãe, Pedro está aí fora. Aí os irmãos lá, os diáconos falam assim, não, está louca. Olha só, pessoal, quem que está louco? É ela. Eles estão orando, entendeu? E ele fala assim, aí, e não dão ouvidos para ela. E continua Pedro batendo. E eles estão lá orando, Senhor, liberta o irmão Pedro. O Senhor tem todo o poder. Liberta agora, Senhor. Talvez você tenha falado assim, eu declaro Pedro liberto em nome de Jesus. E aí daqui a pouco eles se tocam que é Pedro, vão lá, abrem, e eles ficam espantados, verso 16. Imagina essa cena. Imagina você, está em casa hoje à noite, você vai para sua casa, ou outro dia da semana, você diz que pizza. Você pede pizza, pede e o camarada chega com a moto em frente da sua casa, vai entregar pizza e leva um susto. Você pediu pizza. Vai no caixa eletrônico, com dinheiro no banco, viu, com saldo. Você coloca lá, digita o valor que você tem, aperta a tecla e sai dinheiro, você fica... Parece a igreja orando. Não é assim? O Senhor responde, eles estão orando. Agora, sabe o que isso é bonito, querido? Sabe por quê? Eles oravam, mas não tinham essa fé perfeita que a gente imagina. Ninguém precisa ter uma fé perfeita para orar, tem que orar. Ore com fé ou sem fé. Ore, porque o Senhor, o poder é de Deus e não do homem. É uma igreja, seres humanos, estão orando, mas oram com desconfiança, não tenho certeza. Eles são surpreendidos, porque Deus nos surpreende, querido. Sabe por quê? Surpreende com a sua rapidez. Ele nos dá além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Eu sou feliz, é bom ver Deus surpreendendo. Eu já vi bênção de Deus na construção do templo em Piracicaba. Pergunte de onde que veio o dinheiro, que até hoje eu não sei, mas veio o dinheiro. Sabe, um templo aí de 3 milhões de reais hoje, na época, há 10 anos atrás, 1.200.000. Deus foi dando dinheiro para uma igreja que tinha 100 e poucos membros. Deus salvando, mandando gente para missões. Sabe, coisas maravilhosas, porque o Senhor é cômico você imaginar que a igreja estava orando com fervor e persistência, e quando o Senhor responde, a igreja fica surpresa. Mas Deus surpreende mesmo. Isso me faz lembrar de uma história, em que havia numa cidadezinha dos Estados Unidos, uma igreja pequena, muito incomodada por um bar que era vizinho da igreja. Primeiro porque os bêbados estavam lá, eles falam assim, destruindo a vida de pessoas. Segundo, porque passava em frente à igreja, fazia um barulho, som alto. Então o pastor resolveu lançar a campanha de oração para o bar fechar. Começaram a orar. Então a igreja orava, fez campanha de oração, orava todo dia para que o bar fechasse. Primeiro porque estava prejudicando vidas, segundo atrapalhando a igreja. O fato foi que depois de algum tempo, depois de alguns meses, caiu um raio no bar, pegou fogo em tudo, o bar foi destruído. O dono do bar ouviu dizer que a igreja estava numa campanha de oração para acabar com o bar. Foi na justiça, nos Estados Unidos pode fazer isso, foi na justiça e abriu um processo contra a igreja, alegação. Eu perdi o meu meio de vida, de subsistência, porque a igreja orou para que o bar fosse destruído, fechasse. O fato foi que ele assegurou, contou a história para o juiz, que caiu um raio, que a igreja estava orando, e caiu um raio e acabou com o bar dele. O pastor, o juiz intimou o pastor.
O pastor chegou lá, o juiz contou a história. Está aqui, há uma acusação contra a igreja, vocês estão sendo acusados de terem orado, e o bar está ser destruído. Falou, espera um pouquinho, José, isso é história, mas não é verdade tudo isso. Nós oramos sim, mas não oramos assim, acreditando que ia, entendeu, o bar ia ser destruído e tal. Ele está com medo de pagar, tem que pagar, né? Aí o juiz fala assim, eu não acredito no que eu estou vendo. Eu estou diante de um dono de bar que acredita no poder da oração e diante de um pastor que não acredita no poder da oração. Nós somos assim. Tem hora que os não cristãos creem mais do que a gente, porque eles pedem oração. E nós temos esse poder. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quem ama a sua igreja, faz oração uma prioridade. Há um milagre à nossa espera, à espera da igreja. E Deus está ansioso por mandar esse milagre quando a igreja ora. Deus só responde, Deus só envia em resposta à oração. A Bíblia, a nossa história está repleta de intervenções de Deus por causa da oração do seu povo. E eu termino dizendo para você como as coisas aconteceram no texto. Não dá tempo de ler, mas você conhece um pouco a história. Versículos 20 a 25, o título é A Morte de Herodes. Veja como as coisas mudam. O capítulo 12 começa com Tiago tendo sido morto, Pedro na prisão, prestes a ser morto, Herodes reinando, dominando, mandando, fazendo e acontecendo, o evangelho sufocado. Como é que termina? Termina com Pedro liberto, o evangelho, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus prevalecia e Herodes morto. Tudo em resposta à oração, porque há poder na oração, não na oração em si, mas no Deus da oração. Portanto, que eu e você sejamos homens e mulheres de oração, e que a segunda igreja batista de Itaperuna seja uma igreja de oração, para ver o que Deus é capaz de fazer, quando o povo dobra os seus joelhos e clama a Ele, que é o dono de todo o poder. A Ele seja honra e glória para todos sempre. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos.